Boa tarde a todos, aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campo Januária. Neste momento gravando a correção da avaliação da aprendizagem 2, gravando aula para os alunos do primeiro ano Agropecuária C, curso técnico em Agropecuária, curso integrado ao ensino médio. Então vamos lá fazer a correção da aprendizagem. Deixa eu clicar aqui. Lembrando, meu material está danificado, minha mesa digital quebrou a canetinha, eu estou usando o mouse, tá? Vai ficar um pouquinho meio difícil de utilizar aqui, mas vai dar certo. Então vamos lá, lembrando, primeiro ano C, a avaliação foi aplicada no dia 24, com o valor de 10 pontos. Observação: cada questão vale 1 ponto e as questões que necessitam de cálculo deverão contê-los obrigatoriamente. Então a questão número 1 diz o seguinte: um móvel que se aproxima de um referencial, mas tem a sua velocidade aumentada a cada segundo de maneira constante, executa um movimento de qual tipo? Então, se o móvel se aproxima do referencial, qual é o referencial, professor? Eu já avisei para vocês o seguinte: primeiro, duas coisas. Na prova foi dito que o referencial com certeza, tudo que está na prova serve. A prova sempre foi autoexplicativa, gente? Foi desde a primeira prova, vocês sabem que as informações das questões uma explica a outra. Mas também foi orientado a vocês que quando não for dado o referencial é o que é sempre adotado, ou seja, a origem dos espaços, 0, para o sentido positivo. Mas aqui ao lado nós temos a orientação. A orientação então é da origem dos espaços para a direita. Então, o que eu entendo disso aqui? Ele diz que o móvel se aproxima do referencial. Então, se o móvel se aproxima do referencial, ele está vindo no sentido contrário à orientação da trajetória. Se é sentido contrário, o movimento só pode ser retrógrado. Então, nós só temos duas alternativas possíveis, letra A e letra D. Só que ele diz que a sua velocidade é aumentada. Se a velocidade é aumentada, ele está acelerando. Então, ele é um movimento retrógrado e acelerado. Portanto, a resposta correta para a questão número 1 é a letra D. Aí teve algumas pessoas que questionaram o seguinte: professor, mas não poderia o móvel estar vindo antes da orientação aqui do ponto 0, só se eu inferir isso, se for do meu ponto de vista. Então não é do ponto de vista de quem está fazendo a prova, é do que está na questão, é o que a questão pede, tá bom? Então muito cuidado com isso, porque quando você for fazer o Enem, que são questões de múltiplas disciplinas, se você for inferir no texto aquilo que você quer que o texto diga, você vai encontrar diversas respostas. Então, é o que o texto diz, não o que você pensa que o texto diz, tá? Então, cuidado, o pessoal está tendo muita dificuldade com interpretação de texto. Já foi dito para vocês que a principal forma de resolver isso é por meio da leitura, tá bom? Então, vamos lá. Então, a questão 1, a resposta correta está na letra A, tá bom? Deixa eu apagar isso aqui para não interferir na próxima resolução. A questão 2 diz o seguinte: observe o gráfico da velocidade em função do tempo mostrado a seguir. Foi orientado a vocês também, pessoal, que a primeira coisa que deve se observar quando tem uma questão de gráfico são seus eixos. Observe que na vertical nós temos a velocidade e na horizontal nós temos o tempo. Então, se eu tenho velocidade em função do tempo, este é um gráfico da aceleração. Observe como é que usando o mouse fica bem complicado, tá? E aí o que eu vou observar também? Que se é um gráfico da velocidade em função do tempo, ele me dá a aceleração e eu vejo uma reta ascendente, tá? Isso foi perguntado na prova, pelos alunos durante a prova. O que é uma reta ascendente? O que é uma reta descendente? O que é uma parábola? Gente, isso é conteúdo de ensino fundamental, tá bom? Então, o que é uma reta ascendente? Neste caso aqui, ela é ascendente porque a aceleração está fazendo com que a velocidade aumente. Lembrando que, se isso está ocorrendo na parte superior, o movimento é progressivo. Se isso estivesse ocorrendo na parte inferior, o movimento seria retrógrado ou regressivo. Então, neste ponto aqui, nós vemos que o movimento é progressivo, porque ocorre na parte superior,
positiva e ele é acelerado. E a aceleração aí pode ser acelerada ou constante. Por quê? Porque é um movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade ela varia em função do tempo por conta da aceleração, que ela é constante. Então vamos lá buscar qual é a resposta correta, tá bom? Deixa eu tirar essas coisas daqui para não bagunçar muito o nosso quadro, tá? Para não ficar muito poluído. Então nós temos aqui uma aceleração constante e nós temos um movimento progressivo. Então vamos procurar a resposta. Em relação ao movimento descrito por este gráfico, assinale somente a alternativa correta, tá? Só tem uma. Letra A. Trata-se de um movimento regressivo com aceleração positiva? Não, porque é uma reta ascendente. Trata-se de um movimento progressivo e com aceleração constante? Sim, ele é um movimento progressivo. Olha, por que progressivo? Porque está na parte positiva e com aceleração constante. A aceleração é constante, é o que faz a velocidade variar. E aí ele diz o seguinte, só para a gente fechar essa correção aqui, a letra C diz que trata-se de um movimento uniforme e progressivo. Não é uniforme, porque se tem aceleração não é uniforme, tá? Trata-se de um movimento retilíneo uniformemente retardado. Não é retardado, porque se fosse retardado, nós teríamos uma reta descendente. E a letra E diz que trata-se de um movimento retilíneo de aceleração variável. Não é variável, a aceleração aqui é constante, tá bom? Então, na questão 2, a alternativa correta é a letra B. Então, vamos lá agora para a questão de número 3. A questão 3 ela diz o seguinte, vamos fazer a análise do gráfico. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Então, o carro está se deslocando numa trajetória retilínea. Não é o gráfico que tem que ser retilíneo, é a trajetória. Tanto é que nós estamos estudando o movimento retilíneo e uniforme, ou uniformemente variado. Uniforme quando a velocidade é constante, uniformemente variado quando a aceleração é constante e causa variação na velocidade, tá bom? Então vamos analisar aqui a questão do gráfico, tá? Então nós temos aqui no eixo da vertical a velocidade e no eixo da horizontal nós temos o tempo. Então se a velocidade em função do tempo, obviamente é um gráfico de aceleração. Portanto, no primeiro trecho de 0 a 20, nós vamos ver aqui, ó, de 0 a 20 nós temos um movimento acelerado. Depois no segundo trecho, velocidade constante, e no terceiro trecho, desaceleração. Então no primeiro trecho a velocidade aumenta, no segundo a velocidade permanece constante e no terceiro ela diminui. Diante dessa interpretação a gente encontra a resolução com facilidade. Ele diz o seguinte na letra A: acelera no intervalo de 40 a 50 segundos. Não, ele não acelera, ele desacelera. B, está parado no intervalo de 20 a 40, ele não está parado, ele está com velocidade constante igual a 30 metros por segundo. Letra C, inverte o movimento no intervalo de 40 a 50? Não, ele só vai inverter quando ele ultrapassar aqui, ó, a linha do tempo, tá bom? O eixo do tempo. Isso foi explicado na aula também. E a letra D diz que ele move-se com velocidade constante entre 0 e 20. A velocidade é constante, não é um movimento acelerado. E a letra E diz que ele acelera no intervalo de tempo entre 0 e 20 segundos. É isso que está ocorrendo, né, gente? Ele está acelerando, ó, no intervalo de tempo entre 0 e 20 segundos. Portanto, a resposta correta para a nossa questão de número 3 vai ser a letra E. O nosso gráfico nos mostra que ele está acelerando no intervalo de tempo entre 0 e 20 segundos. Questão 3, alternativa E. A questão 4 é uma questão de resolução e ela diz o seguinte, que a resposta deverá conter demonstração matemática. Portanto, se você apenas assinalou a alternativa, ela não tem valor. Por quê? Não é concurso público, pessoal. A gente está aqui ensinando vocês a raciocinarem, a interpretar, a resolver. Então, só marcar a questão aqui com um xizinho não tem valor algum, tá? Não tem demonstração de que você domina o conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, um veículo ele acelera de 0 a 36 km por hora. Portanto, se ele acelera, houve aqui um ΔV, né? Uma variação da velocidade com a velocidade inicial
de 0 e uma velocidade final, velocidade inicial V0, velocidade final de 36. E diz que isso ocorreu no intervalo de tempo de 10 segundos. E aí ele pede, determine quem? Determine a aceleração. Então nós já sabemos, gente, nós já temos aqui, ó, nós temos o valor da velocidade inicial, que é 0, velocidade final, que é 36, a variação do espaço, que é 10 segundos. E nós sabemos o que ele quer também. Ele quer que nós determinemos a sua aceleração. E lá no finalzinho foi dado as equações. A aceleração média é a variação da velocidade em função da variação do tempo, que é uma variação, é algo que não está constante. Então é a velocidade final menos a velocidade inicial. Variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. De posse dessas informações que foram prestadas na prova, a gente vai lá e faz o cálculo. Só que tem um porém. O tempo está em segundos e a velocidade está em horas. E aí você tem que observar uma coisa, a resolução está em metros por segundo ao quadrado. Então, se o tempo está em segundos, a velocidade, com certeza, ela vai ter que estar em metros por segundo. E foi explicado e também foi dito para vocês lá na hora da prova que o fator de conversão era 3,6. Então, se você fizer aí uma divisãozinha simples, 36 dividido por 3,6 vai dar 10. Então, 0, né, independente de ser 0 km por hora ou 0 metros por segundo, vai dar 0 do mesmo jeito, né, gente? Aí chega a ser absurdo a gente fazer essa conta, né? Então, a aceleração média vai ser, gente, fazer isso aqui com o mouse é extremamente complicado, tá? Vai ser a variação da velocidade, que é a velocidade final, tá? Menos a velocidade inicial, Senhor Deus, dividido pelo nosso tempo, tá? Por que eu não vou colocar ΔT? Porque só tem um valor, tá? É o tempo, é o intervalo de tempo, naquele intervalo de tempo. Então, a nossa aceleração média vai ser, portanto, a velocidade final, que é 36 km por hora, que vale a mesma coisa que 10 metros por segundo, portanto, 10 menos o valor inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que é 10, tá? Dividido por 10. Então, tá aqui, ó, dividido por 10. Aceleração média, portanto, é igual 10 menos 0 dá 10, 10 dividido por 10 dá 1. Portanto, unidade de medida metro por segundo ao quadrado. Portanto, a resposta correta para esta questão está aqui na letra A, 1 metro por segundo ao quadrado. Esta foi a aceleração que este corpo adquiriu, tá bom? Vou deixar aqui a resolução, essa eu não vou apagar não, tá? Tá assim meio feinha, mas com o mouse, né, fica bem complicado. Infelizmente, minha canetinha da lousa digital quebrou. Então vamos lá, pessoal, questão de número 5, tá? Outra questão de cálculo, tá bom? Ela diz lá, ela expressa, né, que a resposta deverá conter demonstração matemática. Ela diz o seguinte: um ponto material executa um movimento acelerado, MRV, de modo que a sua velocidade passa a ser 30 metros por segundo. Então passa a ser, então isso vai ser a velocidade final após partir do repouso. Velocidade inicial, quando parte do repouso nós sabemos que é 0. Em um intervalo de tempo de 5 segundos. Então nós temos tempo, temos velocidade inicial e temos V, nós podemos utilizar vovô ateu, como podemos utilizar também o valor da aceleração média. Vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Acabei de almoçar, hoje não vai dar tempo nem de descansar, o dia todo gravando para cada turma a resolução, né? As avaliações são semelhantes, mas não são iguais, né? E todos têm o mesmo direito. Determine a aceleração escalar média, conforme já foi dito, tá aqui a equação desde o princípio, né? A aceleração média é quem? A variação da velocidade sobre o tempo. Como nós já fizemos antes, eu já vou fazer direto, tá? Olha, velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final nós temos aqui que é 30 menos o valor da velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que aqui é 5 segundos. Aqui é a tabuada pura, né? 30 menos 0 dá 30, 30 dividido por 5 dá 6. Portanto, o valor da aceleração média, tá? Aceleração média aqui vai dar 6 unidades de medida, metros por segundo ao quadrado. Portanto, a alternativa correta após a resolução é a letra E,
6 metros por segundo ao quadrado. Só tem como saber a resposta fazendo o cálculo. Ah, mas eu fiz de cabeça, mas tem que demonstrar, tá bom? Está escrito na avaliação, beleza? Então vamos lá, esta aqui é a questão de número 5, a alternativa correta, a questão correta, portanto, é a letra E. Questão 6 diz o seguinte: um corpo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, um MRUV, obedecendo a seguinte função horária: S igual a 4 mais 5t mais 2t ao quadrado. Isso aqui é o sorvetão. O pessoal falou assim, algumas salas: professor, mas não é dividido por 2? Se é dividido por 2, o valor da aceleração tem que ser 4. Ponto. Beleza. Só que, pessoal, em algumas turmas o resultado foi 5, em outras foi 2, em outras foi 4. Agora pensa comigo, se eu coloco aqui 4 dividido por 2, para vocês dividirem, uns colocariam o resultado de 4, outros colocariam o resultado de 2, você entendeu? Então, ao invés de complicar mais, uma coisa que já está para alguns bem difícil, eu procurei amenizar mais a situação. E o normal de escrever uma função é dessa forma, não é colocar ela dividida por 2 não, tá bom? Então, qual o valor então que eu vou observar aqui? O que você tem que olhar? Como foi explicado na aula. Esse primeiro valor é o da velocidade do espaço final, o segundo é o espaço inicial, o terceiro da velocidade, né, inicial, a aceleração está antes do tempo, tá? Então é assim que você vai observar, para você saber o resultado. Você vai lá e olha, se ele está pedindo o quê? O que foi que ele pediu para você? Neste caso, podemos afirmar que quem? A aceleração. Pronto, aonde está a aceleração? Antes do tempo. Está aqui, ó. Qual o valor dela? 2. Então eu só tenho duas prováveis respostas, letra A e letra B. 2 já está aqui. Então eu só posso ter como resultado letra A ou a letra B. Agora só falta eu saber se o movimento é retrógrado ou se ele é progressivo. Como que eu fico sabendo se o movimento é retrógrado ou é progressivo? Nós já fizemos isso anteriormente. Ele vai ser retrógrado se for negativo e vai ser progressivo se for positivo. Como que eu fico sabendo isso? A prova lá se explica, gente. Se for positivo, se o sinal da velocidade for positivo, é progressivo. Se o sinal da velocidade for negativo, ele é retrógrado. A prova se auto-explica, tá bom? Então tá aqui o resultado, ó. Qual o valor da velocidade? Olha aqui onde está a velocidade, ó. Velocidade, olha aqui o sinalzinho dela, ó. É positivo aqui, né? Aqui também está positivo. Poderia ser negativo? Poderia, nós falamos sobre isso na aula. Então, se o sinalzinho aqui é positivo, obviamente o meu resultado é que o movimento ele vai ser, então, 2 metros por segundo é o valor da aceleração e o movimento vai ser progressivo. 2 metros por segundo e o movimento vai ser progressivo. Portanto, o valor ou a resolução, né, a resposta correta da questão 6 está na letra B. A aceleração 2 metros por segundo ao quadrado e o movimento é progressivo, porque o valor da velocidade é positiva. Questão 7 vai ser semelhante. Semelhante não quer dizer que é igual, né? Semelhante à questão 2, porém, olha a diferença. Na questão 2, nós temos uma reta ascendente. Na questão de número 7, nós temos uma reta descendente. Agora, observe o que eu disse para vocês anteriormente. Olha aqui, ó. Aqui é positivo e aqui é negativo. Olha onde que está a nossa reta descendente. Está na parte positiva, então nós temos um movimento progressivo. Progressivo e o quê? A velocidade está diminuindo, ou seja, está desacelerando. Então ele vai ser progressivo e retardado. Basta apenas a gente procurar aonde que está esta resolução, onde tem esse valor. E ele diz, trata-se de um movimento uniforme e progressivo? Não. Uniforme é quando a velocidade é constante. Olha aqui a velocidade variando em função do tempo. B, trata-se de um movimento regressivo e retardado? Não, ele não é regressivo. Para ser regressivo, isso deveria estar na parte de baixo. Letra C, trata de um movimento progressivo e retardado? Sim, resposta correta, progressivo e retardado. Progressivo porque está na parte superior e retardado porque a velocidade está diminuindo, tá bom? Letra D, trata-se de um movimento regressivo e acelerado. Isso aqui seria regressivo e acelerado, ó. Na parte de baixo, orientado para cima. Nós teríamos uma reta crescente ascendente, tá bom? Uma reta ascendente. E a letra E, trata-se de um movimento uniforme e regressivo. Uniforme jamais, porque nós temos aqui uma variação de velocidade, tá? E este aqui é um movimento uniforme retilíneo, uniformemente variado, tá bom? Então deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluída a nossa resolução.
Então está aqui a questão 7, a alternativa correta para o primeiro ano agropecuária C é a letra C. Vamos agora para a questão de número 8. Diz o seguinte, questão 8 é outra questão que tem que fazer o cálculo. Esta foi a única questão que foi igual para todas as turmas, tá bom? Mas eu estou fazendo o cálculo para todas, indiferente de qualquer coisa. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo, portanto, velocidade inicial 2 metros por segundo, é acelerada uniformemente após percorrer 8 metros. Então, o nosso ΔS alcança uma velocidade, ou seja, velocidade final, tá? Partiu de uma velocidade inicial V0, depois de percorrer um espaço de 8 metros, ele alcançou uma velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo deve ser quanto? Ele está perguntando aqui, ó. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é. Este é significa que ele quer saber qual é, né? Então, nós vamos calcular. Gente, deu a velocidade inicial, vou lá procurar lá, ó. Deu a velocidade inicial, deu a velocidade final, deu a aceleração, mas não tem tempo, olha aqui. Aqui tem tempo, então não pode ser essa. Aqui tem tempo, não pode ser essa. Aqui tem tempo, não pode ser essa. Só sobrou uma, gente. Essa não é porque tem tempo, essa não é porque tem tempo, essa não é porque tem tempo. Só sobrou a equação de Torricelli. Foi dito para vocês na aula que se eu não tenho tempo, eu não perco tempo. Eu já uso logo a equação de Torricelli, tá bom? Porque nós estamos procurando a aceleração e não tem o valor do tempo. Aí eu vou lá e utilizo esta equação, tá? Deixa eu só despoluir um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais, difícil, mas dá bom, dá certo, 2 vezes o valor da aceleração vezes o nosso ΔS. Quem é a velocidade final? É 6, tá? Teve gente que inverteu aí, colocou 8, colocou 2, tem que saber o que cada coisa significa, né? 6 elevado ao quadrado é igual ao valor da velocidade inicial, 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração. Qual o valor da aceleração? Não sei, é o que nós estamos procurando, né? Então, você reescreve, vezes o valor do ΔS, que é igual a 8. Você vai lá e escreve lá. 6 elevado ao quadrado, 18? Não, o pessoal está fazendo 6 elevado ao quadrado como sendo 6 vezes 2, gente. 6 elevado ao quadrado é 6 vezes 6, tá bom? 6 vezes 6 dá 36, que é igual. Aí aqui, ó, 2 ao quadrado, aí deu bom, né? Deu certo. Porque 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, dá 4. Aí não tem como errar, né? Mas se errou lá o 6 vezes 6, já errou a questão, né? E aí, com certeza, encontra o resultado, né? Aqui, ó, como que eu faço essa multiplicação? Eu multiplico 2 vezes 8, que vai dar 16. Depois de 16 vezes A, vai dar 16A. Eita! Vamos fazer aqui, 16A. Agora, como que eu faço? Pessoal, como eu falei na aula, você pode pegar o primeiro membro e jogar para o segundo e o segundo para o primeiro. Mas aqui, como está com pouco espaço, nós vamos fazer o seguinte, ó. Este 4 que é positivo, eu passo para cá negativo, não é verdade? Então, se ele passa para cá negativo e o 36 permanece positivo, então vai ficar assim, ó, 36 positivo menos 4, deixa eu fazer aqui, ó. Vou passar tudo para cá para vocês verem, ó. 16A, eita, aqui dá difícil de fazer. O espaço aqui está curto, mas na prova com a canetinha com lápis dá espaço suficiente. Aqui é porque é com o mouse, difícil, né? Então vamos lá, vai ficar assim, ó. Vou passar aqui, ó, 16A mais 4 é igual a 36. Como que vai ficar? Eu vou pegar esse A, vou isolar ele, tá? Do outro lado vai ficar 36, ó, 36 positivo. Olha o 4, positivo passa para cá, negativo. Estou invadindo outra questão, mas não tem problema não. Menos 4, olha, 36 permanece aqui, mais 4 passa para cá, menos 4, dividido por quanto? Olha, 16, estava multiplicando, passa para cá, dividindo. Então, como que vai dar aqui? Ó? 36 menos 4 dá 32. 32 dividido por 16 dá 2. Resultado, 2 metros por segundo ao quadrado. Para a turma do primeiro ano agropecuária C, a resposta estava na letra B. Então, tá aqui a resolução, tá bom? Como é que eu vou fazer aqui? Dá para ler aqui, tá bom?
para a gente fazer a resolução dessa outra aí, sem precisar apagar, para que vocês possam fazer a resolução em casa aí, tá? Por mais que dá para dar um pause aí, então vamos fazer assim, ó, dá um pause aí no vídeo, quem quiser fazer correção, porque eu vou apagar para poder fazer a próxima questão. Então tá aí, beleza? Então tá aqui, vou apagar aqui para a gente poder ler com tranquilidade a próxima e não ficar muito poluído. Então pronto, vamos lá então. A questão diz o seguinte, ó, uma partícula se move em linha reta e com aceleração negativa. Pronto, já matamos a questão. Move-se em linha reta, movimento retilíneo e uniforme. Variado, né? Porque se tem aceleração, movimento retilíneo, uniformemente variado. Só que ele diz que essa aceleração é negativa e constante, aproximando-se de um referencial. Independente se está aproximando ou se está afastando, não tem problema. Com relação ao referencial citado, o gráfico da posição em função do tempo para essa partícula deve ser qual? Aí o dia que eu expliquei para vocês, eu usei um gráficozinho assim, ó, primeiro eu fiz um assim, ó, bem grande, e fui explicando ponto a ponto como que você seria, e vocês foram falando, seria assim, seria assado, aqui seria progressivo, aqui retrógrado, aqui acelerado, lembra que vocês fizeram isso? Lembro, né? Todo mundo lembra, mas na hora da prova esquece. Aí depois eu fiz surgir um outro gráfico assim, ó, só na parte superior com concavidade voltada para cima e só na superior com concavidade voltada para baixo. Só na superior com concavidade voltada para cima é progressivo acelerado. Aqui é progressivo e retardado. Na parte de baixo, retrógrado e retardado. Voltado para cima, retrógrado e acelerado. E eu ainda falei para vocês que o que caracteriza isso é ser uma função do segundo grau. Por isso que aqui é o sorvetão, ó, uma equação do segundo grau. Quando é de primeiro grau, é igual nós estamos vendo aqui, ó, é apenas uma reta. Por isso que a função horária aqui é o vovoateu, tá? Aqui é vovoateu. Agora, quando nós temos uma função do segundo grau, a forma de representá-la ela graficamente é uma concavidade, que pode ser voltada para cima ou para baixo. Para cima, quando é positiva, para baixo, quando é negativa. Então, ele diz que a aceleração é o quê? Negativa. Então, se a aceleração é negativa, com certeza é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Agora, basta buscar a resolução. É uma reta descendente? Não. É uma reta ascendente? Também não. É uma parábola com concavidade voltada para cima? Também não, porque não é positiva. É uma reta paralela ao eixo horizontal? Não, a velocidade não é constante. Portanto, ela é uma parábola com concavidade voltada para baixo. A alternativa correta é a letra E, tá bom? Vamos apagar aqui para não ficar muito poluído. Aqui está a resolução para a questão de número 9. E a 10, que é a mais tranquila de todas, diz o seguinte: de acordo com a função horária do MRUV, S igual a 2 mais 2t mais 4t quadrado sobre 2, determine quem? A posição inicial. Quem é a posição inicial, professor? É o espaço inicial S0. Aí eu vou lá no sorvetão e olho onde é que está o S0. Muito difícil, né, gente? Onde é que está o S0? Aí eu vou lá e observo. Eu faço igual eu fiz na resolução da última prova. S0, VT, AT quadrado sobre 2. Aí eu descubro que o S0 é esse primeiro valor aqui. Portanto, a resposta do espaço inicial é 2 metros, né, pessoal? Ficou complicado, né? Errar umas questões dessas aí fica difícil, né? Aí complica. Mas é assim mesmo, falta de atenção, nervosismo, mas vai melhorar. Olha, pessoal, tá aí a resolução da avaliação da aprendizagem 2. Qualquer dúvida, volta aí, assiste novamente. Como é que funciona amanhã? Eu tenho que ir para Montes Claros, não sei se foi no começo desse vídeo, foi do outro, já tanta aula que eu gravei hoje. Eu vou estar encaminhando a resolução das avaliações, tá? Vou ligar para o pessoal do pedagógico lá, vou pedir minha esposa para levar, que amanhã eu vou para Montes Claros, tem as situações lá de saúde, né? Minha mãe para resolver. E minha esposa vai levar e deixar lá, lá na sala da equipe pedagógica, ao lado da secretaria, com o pessoal de lá. Aí eu vou pedir, por favor, que o representante da turma
pegue lá o envelope, nesse envelope vai estar todas as avaliações corrigidas, tá? E devolva para os seus colegas, por favor. E o pessoal, procure a sua nota por meio do Cajuí, tá bom? Lá vai estar constando se você está de recuperação ou não. Com relação à recuperação, a orientação que nós temos é que esta semana, se eu não me engano, o período de segunda a quarta-feira, não sei se é de segunda a sexta, mas que eu sei de segunda a quarta, haverá as recuperações no período do intervalo do almoço e após as 5 horas. Eu havia combinado com vocês, marcado, que a avaliação de física seria na quarta-feira, de 5 a 7, mas a orientação que eu tenho agora é de que a recuperação de física está agendada, segundo o pessoal agendou, para quarta-feira no horário de almoço. Se eu não me engano, o horário lá parece que estava de 11 e alguma coisa, eu tenho que conferir, tá? Mas eles vão colocar isso lá para vocês. A partir de amanhã, hoje é domingo, professor, tem que dia de descanso, gravando aula, mas para o bem de vocês. Agora são 1h52. O que ocorre, pessoal? Eles vão soltar esse resultado, essa orientação para vocês de forma mais assertiva, mas já adianto que será 99% na quarta-feira no intervalo do almoço, e aí vai ser lá no nosso auditório lá do ensino médio, tá bom? Se tem mais alguma informação, não me lembro, já passei tanta informação hoje, já está na terceira aula, mas tem mais para gravar, ainda tem mais 4. Mas é isso aí, qualquer coisa, estamos aí à disposição, tá bom? Muito obrigado a todos, até a nossa próxima aula, valeu!